No Na Mira do Marcos de hoje, eu quero começar com o segmento Aqui ao Meu Lado. Melhor dizendo, com a matéria aqui ao meu lado. E falei segmento porque eu sempre introduzo, esse é o segmento onde eu pego o que está no meu radar nas entrelinhas das notícias. Muito bem, o que se diz aí vem a partir do Minhui. É um website que rastreia e documenta a perseguição contra o grupo espiritual Falun Gong dentro da China. E se lê, mulher de Xinjiang morre enquanto cumpria a terceira pena de prisão devido à sua fé. Família só foi notificada depois de ela ter sido cremada. Um caso que é apenas um entre muitos dos relatos de perseguição religiosa que aconteceram contra minorias étnicas e de grupos religiosos na China ao longo dos últimos meses. Essa foi publicada hoje e fala apenas de um caso específico. Uma pessoa que foi brutalmente perseguida pelo regime comunista chinês devido à sua fé. O relato fala o seguinte: uma mulher de 69 anos, na cidade de Urumqi, província de Xinjiang, morreu em 3 de outubro de 2025, enquanto cumpria um mandato de 3 anos e 8 meses por sua fé no Falun Gong. Sua família não foi notificada da morte até que as autoridades prisionais a cremassem secretamente. O nome dela era Lu Chuanmei. Ela passou por décadas de perseguição por exercer o que seria um direito constitucional no país, a liberdade de crença. A última sentença de prisão dela veio depois de fevereiro de 2025. Ela foi denunciada por falar com pessoas na rua a respeito da sua fé no Falun Gong, explicando: esse é um grupo minoritário religioso dentro da China que é brutalmente perseguido desde 20 de julho de 1999. Lá atrás, naquela época, havia o cenário onde se imaginava que com a abertura econômica haveria mais abertura social também, e houve um florescimento de muitas práticas religiosas, desde o que é chamado Qigong, o autocultivo, práticas como Tai Chi e o próprio Falun Gong, o Falun Dafa, sobre cuja perseguição a gente relata agora, até religiões ocidentais como o cristianismo. Naquele ambiente, eventualmente o Partido Comunista fez uma pesquisa e viu que essa prática meditativa espiritual, o Falun Gong, também chamado Falun Dafa, se disseminava muito rápido. Tão rápido que em 1998 e 1999 a estimativa era de mais de 100 milhões de pessoas praticando. 1 a cada 12 chineses e mais que o número de filiados ao Partido Comunista Chinês. Isso rapidamente atiçou o então secretário-geral Jiang Zemin, que primeiro criou uma Gestapo chinesa, uma polícia extraoficial que respondia diretamente ao Politburo, a alta cúpula do Partido Comunista Chinês. Essa polícia, o escritório 610, foi direcionada para perseguir primeiro essa prática meditativa e depois expandir a sua perseguição contra outros grupos espirituais que ganhavam notoriedade dentro do país. Essa perseguição segue até hoje, mais de 27 anos completados em 20 de julho de 2026, mais de 27 anos. Os relatos que a gente tem detalham como isso tem continuado, e é o que está no meu radar quando a gente fala desse segmento hoje. Eu quero completar isso trazendo à tona o seguinte: no primeiro semestre de 2026, mais outro agregado, 54 praticantes morreram devido à perseguição por sua fé. A gente não colocou as imagens fortes que já estavam anunciadas no início desse relato. Outras fontes, como a revista Bitter Winter, e mesmo, o Congresso Europeu, o Parlamento do Reino Unido, a ONU, parlamentos estaduais por todos os Estados Unidos e mesmo o Congresso americano, onde agora tramita a Lei de Proteção a Falun Gong, reconhecem isso como grave e crimes macabros que acontecem, incluindo não só tortura em campos de internação, mas até, segundo um tribunal independente em Londres em 2019, o macabro crime, e o aditivo, sei que repetir, mas é porque ele cabe, de extração forçada de órgãos. Os relatos de agosto de 2026 ainda são uma perseguição consistente que continua ocorrendo. E isso acontece sim contra esse grupo meditativo, um grupo pacífico com uma prática centrada em verdade, compaixão e tolerância, herdada profundamente das filosofias de budismo e taoísmo dentro da China. Mas agora, não são a única vítima. Eu falei que o escritório 610 expandiu essa perseguição, e a gente fala também sobre grupos étnicos, como os mongóis, os uigures, budistas tibetanos ou mesmo cristãos que professam a sua fé fora das igrejas regulamentadas pelo regime. Muitos vão à China e veem igrejas em grandes cidades, Shenzhen, Xangai, Pequim. E sim, existe uma regulamentação que permite que algumas instituições religiosas operem, quando se colocando sob o jugo do Partido Comunista Chinês. Mas aqueles que preferem professar sua fé fora desses ambientes são consistentemente perseguidos. O exemplo mais claro é mesmo com os católicos, aonde existe um controverso acordo com o Vaticano que chegou a permitir que o Partido Comunista Chinês participasse da indicação de bispos. O Partido Comunista Chinês, uma entidade que proíbe seus filiados de acreditar em Deus, e que militou por ateísmo consistentemente ao longo de mais de 100 anos de genocídio. Desde a sua criação como um grupo que fazia guerrilha armada,
até sua tomada do poder em 1949, até os dias de hoje. Fora das religiões regulamentadas, a perseguição tem sido a norma. O destaque que eu trago nesse segmento é que, para além desse panorama que agora a gente atualiza a partir desses relatos, também se vê a repressão transnacional, ou seja, o longo braço de Pequim também exercendo perseguição a pessoas de fé no exterior. Ao meu lado vocês veem uma reportagem da revista Bitter Winter. Essa é uma revista editada pelo intelectual Massimo Introvine, um intelectual italiano que pesquisa fenômenos religiosos pelo mundo. Ele próprio foi o autor dessa matéria, onde se relata o escândalo de Fenggang Yang. Esse é um pesquisador católico que foi convidado a falar em uma universidade nos Estados Unidos, onde ele mora. Ele não católico, pesquisa cristianismo e religiões, tá? Mas foi convidado a um evento de uma universidade católica nos Estados Unidos. Eu leio com vocês aqui o que aconteceu, porque nos ajuda a entender a extensão do que acontece quanto a esse assunto. Aqui vai, então. Em setembro de 2025, Yang aceitou um convite da Associação Católica Estados Unidos-China para fazer um discurso de abertura em sua conferência bienal, agendada para entre 31 de julho e 2 de agosto, domingo, agora dia 2 de agosto, na Universidade de St. Thomas em Houston, uma instituição católica afiliada à Diocese de Galveston-Houston. A palestra falava sobre a província de Guangxi e a questão dos cristãos na província de Guangxi, na China. Eis que ele recebeu um e-mail em maio de Peter Tan, que é presidente do Conselho Administrativo da Universidade, dizendo que ele foi para Xangai e 2 funcionários do governo chinês disseram que não queriam que Fan Gangyang participasse da conferência. Fan Gangyang é um dos mais sérios pesquisadores a respeito do assunto no mundo, quando se fala de religiões na China, mas tem sido um crítico ferrenho, precisamente do tipo de perseguição religiosa que eu descrevia até agora nesse segmento. Eventualmente, de fato, a pressão foi grande demais, vindo de Pequim contra uma organização católica nos Estados Unidos, e a palestra acabou não ocorrendo. A repressão transnacional se somou, assim, aos relatos consistentemente escutados de perseguição religiosa dentro dos próprios domínios de Pequim. Esse foi o Na Mira do Marcos de hoje, onde a gente atualizou sobre perseguição religiosa e mesmo repressão transnacional do Partido Comunista Chinês.